Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de Sociologia. Meu nome é Ana Cláudia e o nosso tema de hoje é democracia. O que seria democracia? Democracia trata-se do governo do povo. Na Grécia, era uma palavra de origem grega, demos, que significa povo, e kratia, que significa governo, que significa poder. Então, nós temos aí que a questão é o poder do povo. Tá? E a base da democracia, nos dias atuais, é a questão da igualdade de todos os cidadãos. Então, no Brasil, por exemplo, essa ideia de igualdade ela prevalece. E nós temos o dia aí de comemorar a democracia, que é o dia 25 de outubro. Tá? E democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Hoje em dia, ainda prevalece alguns tipos de democracia. Democracia direta, democracia indireta e democracia semi-indireta. Claro que não aqui no Brasil, mas quando eu falo isso, eu falo em todos os países, nos 5 continentes que nós temos. A democracia direta nós conhecemos por conta da Grécia, que a população se reunia numa praça, denominada de Ágora, e lá nessa praça, esses cidadãos deliberavam, decidiam o que seria feito em prol da cidade. E é interessante que nessa época era muito importante que todos participassem. O cidadão que não participava não era muito bem visto pela sociedade grega. Mas não é só na Grécia que existiu essa democracia direta. Hoje também nós temos aí a democracia direta. Em algumas regiões da Suíça, denominado aí de cantões da Suíça, que seriam alguns distritos, cidades da Suíça, a população participa diretamente das decisões, sem depender totalmente do poder legislativo. Eles mantêm os deputados, os representantes do poder legislativo, mas a população também participa, deliberando sobre determinados assuntos. Então, a questão do direito ao voto lá funciona dessa forma. É possível a manutenção do ideal democrático do próprio povo decidindo diretamente, como acontece lá. Na democracia indireta, ou também chamada de democracia representativa, ela funciona quando nós escolhemos alguns representantes que irão decidir, escolher as leis, que irão decidir o caminho que nós vamos seguir, que uma sociedade vai seguir. Então, em alguns países ainda utiliza essa democracia indireta. No caso, nós temos aí a Noruega, que é considerado um dos países mais democráticos do mundo, mas eles utilizam a democracia indireta. E nós temos a democracia semi-indireta, que é o caso do Brasil. Como funciona essa democracia semi-indireta? Existe o poder legislativo, que vai elaborar as leis, mas há também possibilidades da população participar. No caso, a nossa Constituição Federal, ela prevê alguns instrumentos. Vejamos na tela. Democracia semi-indireta, nós temos o referendo, nós temos o plebiscito, a iniciativa popular, o veto popular. O que seria o referendo? O referendo é uma consulta popular. Tá? Nesse momento, a população vai dizer se concorda ou não com uma das propostas ou atividades ou algo que o poder público tenha ou queira fazer, tenha feito ou queira fazer. Ou seja, ele vai dar concordar ou não com aquela atitude. O plebiscito ele funciona antes do poder público tomar uma certa atitude. E essa consulta também é uma consulta popular, só que nesse momento aqui é como se ela tivesse força de lei. A decisão do povo é a que vai prevalecer. A iniciativa popular também ainda funciona como na nossa Constituição, ela prevê que a população ela pode elaborar um projeto de lei, colher um determinado número de assinaturas e enviar esse projeto de lei para o Poder Legislativo,
seja ele no âmbito municipal, seja ele no âmbito estadual ou seja ele no âmbito federal. Também é previsto a questão do veto popular. O veto popular seria o momento em que o povo, também colhendo, né, assinaturas, faz o quê? Ele vai, olha, não concordamos com essa lei que foi aprovada, né, então essa lei não vai entrar em vigor. Então não veta tudo, barra tudo. E temos a revogação. A revogação quando algo já foi realizado, né, aquela lei teoricamente já estaria em vigor, mas ele vai revogar a lei, vai retirar a lei, né, vai retirar a eficácia da lei. Então, essas são as formas de participação que nós temos hoje no Brasil. A nossa Constituição prevê todas elas. Agora, ainda é possível, principalmente falando de Brasil, uma democracia direta? Né? Algumas pessoas, alguns cientistas políticos, eles respondem o seguinte: sim. Apesar de ser um tema muito controvertido, né, ainda é possível. Exemplo disso, como eu tinha falado anteriormente, é o que existe lá nos cantões da Suíça. E se existe nos cantões da Suíça, por que não poderia existir em outras regiões, né, do nosso planeta e mesmo aqui no Brasil? Agora, uma das questões hoje em dia que é muito discutido, tá? Não só no Brasil, mas em várias outras partes, em vários outros países, né, tem essa discussão, é sobre a democracia deliberativa ou democracia participativa. Nesse contexto, nós teríamos ainda, seria previsto o seguinte: a participação da população não ficaria restrita, né, na questão do plebiscito, do referendo, essas coisas, mas a população ia participar diretamente em algumas ações, em alguns projetos, em alguns pontos, né, que o governo tivesse interesse ali de participar. Ou seja, antes de aprovar uma lei, a população, em determinados pontos, deveria ser consultada. Né? Esse é o objetivo da democracia deliberativa ou participativa. É uma situação na qual as decisões públicas são adotadas mediante a discussão entre todos os cidadãos interessados, discutidas, mas também votadas. Né? Vamos lá para a nossa questãozinha, vamos resolver algumas questões sobre o assunto, para ver se nós entendemos bem esse assunto, esse tema. Primeira questão, uma questão do Enem, importantíssimo isso, né? Democracia deliberativa afirma que as partes do conflito político devem deliberar entre si e, por meio de argumentação razoável, tentar chegar a um acordo sobre as políticas que seja satisfatório para todos. A democracia ativista desconfia das exortações à deliberação e acredita que, no mundo real da política, onde as desigualdades estruturais influenciam procedimentos e resultados, processos democráticos que parecem cumprir as normas de deliberação geralmente tendem a beneficiar os agentes mais poderosos. Ela recomenda, portanto, que aqueles que se preocupam com a promoção de mais justiça devem realizar principalmente a atividade de oposição crítica, em vez de tentar chegar a um acordo com quem sustenta estruturas de poder existentes ou delas se beneficia. O enunciado que é extremamente importante. As concepções de democracia deliberativa e de democracia ativista apresentadas no texto tratam como imprescindíveis, respectivamente. Letra A decisão da maioria e a uniformização de direitos. Letra B, a organização de eleições e o movimento anarquista. Letra C, a obtenção do consenso e a mobilização das minorias. Letra D, a fragmentação da participação e a desobediência civil. E letra E, imposição de resistência e o monitoramento da liberdade. Neste caso, né, a alternativa correta é a letra C, obtenção do consenso e a mobilização das minorias. Vejamos. Eu acabei de comentar com vocês que na democracia participativa ou na democracia deliberativa,
né, as pessoas iriam participar de determinadas decisões. Talvez não seja todas elas, mas uma das discussões é essa. E o que seriam minorias? Minorias, na realidade, talvez não seja o menor número de pessoas. Por exemplo, mulheres, negros, são tratados como minorias aqui no Brasil. E, no entanto, né, segundo os estudos e as pesquisas, nós temos aí uma maioria de população negra e parda e a maioria também de mulheres, já que o número de mulheres no Brasil ela é superior ao número de homens. Então, em termos de números, são maioria. No entanto, em termos de direitos, de garantias desses direitos, são consideradas como minorias. Por isso, a ideia é obter o consenso, né, para mobilizar, então, essas minorias. Tudo bem? Então, vamos para a próxima. Enem 2019. Né, bem recente, o ano passado. A maior parte das agressões e manifestações discriminatórias contra as religiões de matrizes africanas ocorrem em locais públicos. É na rua, na via pública, que tiveram lugar mais assim, mais agressivos, geralmente em locais próximos às casas de cultos dessas religiões. O transporte público também é apontado como um local em que os adeptos das religiões de matrizes africanas são discriminados, geralmente quando se encontram paramentados por conta dos preceitos religiosos que eles possuem. As práticas descritas no texto são incompatíveis com a dinâmica de uma sociedade laica e democrática. Por quê? Letra A. Asseguram expressões multiculturais. Letra B. Promovem a diversidade de etnias. Letra C. Falseiam os dogmas teológicos. Letra D. Estimulam os rituais sincréticos. E letra E. Restringem a liberdade de credo. Alternativa correta é a letra E. Como assim restringem a liberdade de credo? Bom, segundo a nossa Constituição, nós vivemos em um país laico. Isso quer dizer o quê? Que não tem uma religião predominante, que não existe que a população brasileira pode ter liberdade para escolher ter uma religião, sendo ela qualquer a decisão da pessoa, ou mesmo não ter nenhuma religião. Né? No momento em que essas pessoas, como o texto estava colocando, no momento em que essas pessoas elas são criticadas dentro do transporte, em ônibus, no transporte público, ou mesmo na porta, né, nos locais próximos ali onde são realizados aos cultos, que proíbem elas de andarem paramentadas, né, da forma que a religião exige, então ali está restringindo o canto delas. Ou seja, nesse caso aí, então a ideia é que todos possam ter liberdade para manifestar a sua religiosidade onde elas quiserem. Por isso, a alternativa correta é a letra E. Nós temos que lembrar que temos que seguir o enunciado. E o enunciado diz o seguinte: as práticas descritas no texto são incompatíveis com a dinâmica de uma sociedade laica e democrática porque restringem a liberdade de credo. Muito bem, pessoal. Eu agradeço a participação de todos e até a próxima.